O Flamengo conquistou uma difícil e muito importante vitória ontem em Salvador, no Barradão, 2-1 contra o Vitória, saiu na frente, cedeu o empate e foi atrás da vitória. O técnico Felipe Luiz classificou o triunfo como heróico. De fato, o Flamengo viajou até São Cristóvão, na Venezuela, depois foi até Salvador, viagens longas, passou mais de 24 horas viajando no total. O time desgastado de tantos deslocamentos, não desistiu, lutou até o final e conseguiu uma vitória na tática, na técnica e na raça, por que não dizer dessa forma. No vídeo pós-jogo de hoje eu vou trazer, obviamente, como sempre, mais uma análise tática aqui para vocês dessa vitória do Flamengo por 2-1 contra o Vitória. Então, faz o seguinte, eu estou rodando a vinheta, você está deixando o seu like e está se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixaram o like, se inscreveram no canal? Muito importante que você deixe aqui o seu joinha, ajuda demais o nosso trabalho. A sua inscrição também é muito importante. Estamos chegando aí nos 30 mil, estamos quase chegando nos 29 mil inscritos, para já chegar também nos 30 em muito breve. Então, se inscreva no canal. Também te convido a virar membro do canal, hein? Você paga barato, paga apenas R$5, a partir de R$5, e ajuda o canal e tem muitos benefícios em troca. Então, não perde essa oportunidade de virar membro do canal, ajudar aqui o nosso trabalho e receber muitos benefícios em troca. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, virar membro. Se não tiver um botãozinho aqui embaixo, virar membro, entra na descrição do vídeo que tem ali o link para você entrar para o nosso clube de membros. Tem, por exemplo, um grupo de WhatsApp com todos os membros que a gente bate papo lá, fala de Flamengo, resenha altíssimo nível, muito legal. Bom, antes de mais nada, vamos ver como é que os times foram a campo. O Flamengo foi com o Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Juninho. Plata no banco, Bruno Henrique no banco. E o Vitória? O Vitória foi com Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Alter, Zé Marcos e Jamerson, Ricardo Hiller, Baralhas e William Oliveira, Eric, Mateuzinho e Janderson. Um 4-3-3 você está vendo aí no campinho, né? Então 4-3-3 é um esquema ofensivo. Então o Vitória partiu para cima do Flamengo. Nada disso. O cenário que o Flamengo encontrou foi esse aqui. Os 10 jogadores do Vitória atrás da linha da bola, numa estrutura de 4-5-1, com o Janderson mais adiantado e os dois pontas, o Mateuzinho e o Eric do outro lado, ao lado dos 3 volantes, formando essa linha de 5. Então, é muito difícil furar defesas que estão colocadas, que estão postadas dessa forma. É complicado. Na quinta-feira, o Flamengo enfrentou um 5-4-1, ontem um 4-5-1. É difícil de furar a defesa dessa maneira. O Flamengo conseguiu algumas situações, criou algumas chances, a gente vai ver essas chances que o Flamengo criou e vamos debater bastante sobre as estruturas táticas dessa partida. Falando em estruturas, né, o Flamengo ontem tinha essa estrutura aqui de construção, 3-2-2-3. Optou por manter o Alexandro próximo dos 2 zagueiros, mesmo com o adversário tendo só um jogador mais à frente, poderia ter espetado um pouquinho mais o Alexandro, mas a ideia aqui era também cuidar das transições defensivas, não ser surpreendido com os contra-ataques do adversário. Então aqui 3-2, os 2 volantes, como sempre, né, o duplo pivô do Felipe, os 2 volantes alinhados, o Gerson e o Arrascaeta basicamente alinhados, e ali por dentro, naquele meio espaço, e ali mais à frente você tem o Wesley, praticamente como um ponta, o Juninho e o Cebolinha, que não está aparecendo aqui na imagem. Tá? O Felipe até mencionou na entrevista coletiva uma circulação um pouco lenta da bola. O Flamengo pode circular essa bola mais rápido, sim. A gente vê aqui o Flamengo levando a bola para o corredor esquerdo, o Alexandro bem na base da jogada, tentando deixar aqui o Cebolinha 1 para 1. Aqui ele já está em 1 contra 2. A bola chegando para o De La Cruz. O Gerson e o Juninho ao mesmo tempo fazendo esse movimento de ruptura, tentando empurrar a defesa do Vitória para trás. O Flamengo circula a bola. E aí o Ortiz vai fazer essa diagonal longa aqui, que eu acho que faltou um pouquinho. O Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais esse tipo de jogada. É um tipo de jogada que ajuda muito a furar defesas retrancadas. Você usa essa bola aqui, essa diagonal, e os zagueiros, a defesa toda, a última linha, de uma forma geral, está olhando para a bola, está virado para a baliza, não está cuidando do que está acontecendo nas costas. Você faz essa diagonal longa, quem recebe essa bola escora para trás e você tem uma situação de finalização. Poderia ter usado mais esse tipo de jogada aqui. Aliás, tem algumas jogadas que o Flamengo pode usar um pouquinho mais para incrementar a sua entrada de último terço, para ter um repertório maior de entrada de último terço, para machucar mais os times que estão defendendo muito recuados. A gente vai ver mais uma jogada que o Flamengo conseguiu agredir aqui o Vitória, circulando a bola de novo de um lado para o outro, né? E essa também é uma arma perigosa, que você consegue furar defesas. Essa jogada aqui de uma bola longa nas costas da última linha da defesa.
Saiu pouco, ainda poderia ter saído mais. O Flamengo criou chance, o Flamengo fez um bom jogo, mas poderia ter criado ainda mais chances, poderia ter sido ainda mais perigoso se tivesse usado mais esse tipo de jogada. Essa bola nas costas da última linha apareceu pouco. Essa aqui foi uma boa bola do Ortiz para o Wesley. Ele vence aqui esse duelo, faz o cruzamento e o Cebolinha perde essa grande chance. E o Flamengo, que continua perdendo grandes chances, continua desperdiçando bolas assim, chances claras, né? Aqui uma outra possibilidade que o Flamengo tinha de conseguir deixar o Vitória desconfortável, que é tentar uma bola longa, tentar uma jogada mais aguda, e na medida que o adversário começa a sair para o contra-ataque, ou que o adversário é obrigado a forçar uma bola longa, porque o Flamengo pressionou bem pós-perda, você tinha sempre a possibilidade de pegar o adversário um pouco mais desorganizado. Aqui a gente está vendo o Arrascaeta mapeando o espaço para entender o que está acontecendo à volta dele. E como eu falei, quando o adversário tenta sair, força uma bola longa, ainda não está estruturado, você tem esse contexto aqui, ó, de espaço nas costas. O time não está compactado, está saindo para o ataque. E aí o Arrasca faz esse drible aqui de cabeça espetacular, acha o passe para o Juninho, Juninho finaliza bem mal. Aqui uma jogada também interessante, que o Flamengo conquistou uma situação de perigo, o Arrascaeta tenta cruzar, o Vitória começa a sair, o Flamengo consegue recuperar a posse de bola, consegue fazer aqui um 3 contra 1, momento raro de superioridade numérica do Flamengo. O Alexandre acha o passe para o Cebolinha, que joga de primeira, e o Arrasca faz o drible e também finaliza mal. O Flamengo poderia também ter jogado um pouquinho mais de primeira, faltou circular a bola mais rápido, como o Felipe falou, jogando um pouquinho mais de primeira em alguns momentos, tá? Dinâmica de terceiro homem bem interessante aqui que o Flamengo usou nessa jogada aqui. E aí o Flamengo construía com paciência, tentava furar, e o Alexandre vai fazer essa bola aqui nas costas da última linha para o Juninho. Olha como é que o Juninho já está rompendo aqui. Ele tem muito isso aqui no jogo dele, né? Esse facão. E o Alexandre ali, junto com os dois zagueiros, ele constrói muito bem e ele pode fazer esse tipo de jogada aqui. E aí ele acha o Juninho nas costas da última linha, fez o passe na força certa, no tempo certo, e o Juninho desperdiçou. Então, duas grandes chances desperdiçadas por Juninho e por Cebolinha. A cabeçada do Cebolinha estava clara ali, estava tudo aberto, e essa chance também do Juninho estava bem clara. Aqui, o Vitória sai jogando logo depois dessa finalização. Gerou um tiro de meta, o Flamengo subiu o bloco, e aí o goleirão Lucas Arcanjo saiu jogando mal, o Flamengo conseguiu roubar a bola e o Juninho acerta a trave. Outra possibilidade, quando você tem um time adversário muito recuado, é finalizar, a bola vai para fora, você sobe o bloco, tenta roubar a bola rápido e pega esse time desestruturado, desprevenido. Essa também é uma situação que você pode ter para furar defesas muito fechadas, né? Aqui o Flamengo, mais uma vez, ó, se aproveitando de uma saída um pouquinho ruim do Vitória. E aqui eu estou destacando para vocês o Léo Pereira, não o do Flamengo, o Léo Pereira do Vitória já em campo. O técnico Thiago Carpini já tinha tirado o Ricardo Hiller para colocar o Léo Pereira para ter um time um pouquinho mais ofensivo. Baixou o Mateuzinho, que estava jogando aqui nessa função de ponta esquerda, para jogar como um terceiro volante um pouquinho mais avançado. E pelo lado do Flamengo, o Felipe já tinha colocado o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha e o Plata no lugar do De La Cruz, recuando o Gerson para jogar ao lado do Pulgar. E aí o Flamengo consegue retomar essa posse de bola aqui com o Pulgar e finaliza com o Gerson. Faltou finalizar um pouquinho mais também. O Flamengo pode finalizar mais para poder gerar situação de bloco alto, para poder gerar situação de escanteio, para poder gerar uma situação de eventual rebote do goleiro. Pode finalizar um pouquinho mais para ser um time que machuca mais ainda o seu adversário. E aí o lance do gol, né? O Arrascaeta faz um passe aqui errado para o Gerson e aí o pós-perda, que também é uma outra situação que você tem para poder furar defesas que estão muito recuadas. Pressionar pós-perda, quando você pressiona pós-perda, o time adversário está tentando sair, está se estruturando para sair, está desorganizado, o Arrascaeta pressiona muito bem pós-perda, o pós-perda funcionou bem ontem por parte do Flamengo, o Arrascaeta consegue roubar a bola, o Plata dá uma ajuda ali, e aí depois ele consegue uma jogada individual espetacular, né? No meio de 4 jogadores, dá um biquinho, a lá Romário, a lá Ronaldo Fenômeno, e abre o placar, jogada espetacular. Outra situação que você tem para vencer defesas muito difíceis, talento individual, jogada individual. O Arrascaeta brilhou naquele modo Arrascaeta que a gente está acostumado a ver e abriu o placar. E aí o Flamengo tinha a posse de bola, circulava aqui, e o Ortiz tentando mais uma bola longa para o Wesley. E perceba, aqui o Vitória já está começando a se compactar um pouquinho mais, já começou a sair um pouquinho mais para o ataque, o time já começa a cansar um pouquinho, o Luiz Araújo já está em campo aqui, né? O Luiz Araújo já está em campo também, o Flamengo já tinha feito as mudanças, colocaram também o Luiz Araújo e o Michael, já tinha tirado o Arrascaeta e o Juninho, o Bruno Henrique foi jogar mais avançado, e aí a finalização do Luiz Araújo, porque o Vitória já estava um pouquinho mais descompactado. E aí o lance do gol do Vitória, né? Olha aqui o Michael Luiz Araújo, como eu tinha acabado de falar para vocês, eu estou destacando agora. E o Vitória já tinha colocado também o Carpini, já tinha colocado o Wellington Rato e o Fabrício Santos. Tinha tirado o Janderson
e tinha tirado também o William Oliveira, deixou só o Baralhas como volante. Passou a jogar com somente um volante e o Wellington Rato está aqui em destaque, ele vai fazer o gol, né? Mas primeiro a gente vai ver como é que esse gol aconteceu. Primeiro o Flamengo consegue roubar a bola uma primeira vez. Aí a bola vem para o Léo Pereira, ele tenta um chutão, deu azar aqui porque a bola bateu no Fabrício Santos e não saiu, né? E o atacante do Vitória conseguiu aqui um domínio bonito, conseguiu ficar com a posse de bola, venceu o duelo, e aí depois o Flamengo retomou a posse de bola de novo com o Pulgar, vai sair jogando, só que aí o passe não ficou bom, e o Michael faz um movimento aqui como quem vai tentar ganhar essa bola aqui nas costas do adversário, e aí o Michael dá uma cochiladinha, né? Ele relaxa um pouquinho nessa marcação, ele não se aproxima aqui do Wellington Rato, que recebe essa bola, não tem pressão, finaliza a bola, desvia no Gerson Flamengo, também dá um azar danado, e o Vitória empata o jogo, e o torcedor do Flamengo nessa hora ficou bem preocupado, porque o contexto era adverso, jogando fora de casa, só que aí o Vitória se lançou à frente, acreditou de fato na vitória. Olha só esse lance aqui, 7 jogadores do Vitória no campo do Flamengo, subiu as linhas, quis pressionar o Flamengo, e aí isso é fatal. Quando você faz isso contra o Flamengo, você pode se dar muito mal. Então o Flamengo teve essa chance aqui com o Bruno Henrique, na bola do Plata, que ele optou por driblar, era para ter finalizado, né, Bruno? E aí depois o Flamengo, com calma, com sabedoria, com maturidade, com inteligência, soube continuar com a posse de bola, continuar aproveitando os espaços. O Vitória já estava estruturado aqui no 4-4-2, como eu já falei para vocês, com um volante só. E aí o Michael faz um movimento aqui de atrair o Claudinho, lateral direito. O Luiz Araújo também baixa aqui para receber essa bola e atrai o Baralhas, que já está cansado, que já está correndo atrás de atacante desde o minuto 0 de jogo. E aí o Luiz Araújo faz muito bem esse movimento de facão, entende que há um espaço às costas do Claudinho, não vem também a cobertura do Lucas Alter nas costas do lateral direito, e aí o BH lê muito rápido que o Luiz Araújo está em vantagem, que ele pode cruzar essa bola e faz um movimento de atacar o espaço. O BH é muito fera nessa leitura desse tipo de movimento, ataca aqui o espaço e a bola chega para ele e ele mata sem perdão e conquista a vitória. Vitória de um time maduro, que não se desesperou, que sofreu empate fora de casa e teve a paciência, a lucidez e a maturidade para ir atrás do segundo gol, para ir atrás do triunfo sobre o Vitória. Como eu apontei para vocês em alguns momentos dessa análise, dá para melhorar o repertório do time em entrada de último terço? Dá. Diagonal longa, cruzamento do lado oposto, mais passe cavado, mais finalização de média distância. Dá para melhorar a entrada de último terço. O Flamengo fez uma partida ruim? Longe disso. O Flamengo fez uma boa partida, não foi uma grande partida, não foi uma excelente partida, mas fez uma boa partida. Dado o contexto de tanta viagem, de tanto desgaste de deslocamento, foi sim uma partida muito boa e heróica. O Felipe está certo em classificar a vitória como heróica. Foi sim heróica e o torcedor rubro-negro tem que estar muito satisfeito. Tem que olhar para frente. Quarta-feira tem jogo da Libertadores, em casa contra o Córdoba. O Flamengo tem tudo para melhorar o seu desempenho, para conseguir mais uma vitória e seguir nessa temporada difícil, mas que o Flamengo tem tudo para conseguir grandes coisas. O que é que você achou da atuação do Flamengo? Deixa aqui no comentário, eu quero ler vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Abração e eu fui.